Olá, olá, eu espero que você esteja bem. Este vídeo foi gravado previamente e ele está sendo exibido na data de hoje como uma estreia. Então, na verdade, hoje a gente não vai ter uma live naquele formato ao vivo que a gente está acostumado, né? Mas é claro que, com todo o carinho que eu tenho por vocês e com todo o amor que eu sinto em realizar esse trabalho aqui no Sete Arte, eu preparei um bom conteúdo para ser exibido como estreia no dia de hoje. Então, eu não estarei ao vivo com vocês, mas se for possível, estarei interagindo com vocês pelo chat. E é claro que na próxima semana eu estarei de volta ao vivo, né? Qualquer dúvida que você fique a respeito do assunto que nós vamos tratar hoje, você pode deixar nos comentários. Depois de assistir o vídeo, né? E outra coisa importante é que, embora eu não esteja aqui ao vivo com você, é um assunto extremamente relevante que a gente vai tratar hoje também. É um assunto mais teórico, mas como eu falei para vocês já anteriormente, a proposta do Sete Arte não é somente um curso prático, na verdade não é nem um formato de curso, né? É uma outra modalidade, é uma modalidade de formação continuada, seria mais ou menos isso, tá? Então, assim, a nossa formação continuada, que é ofertada pelo Sete Arte, ela vai contemplar não só conteúdos práticos, em artes plásticas, e aí não é só mandala em pontilhismo, você sabe que existe uma ampla gama de assuntos práticos que eu quero tratar, que eu vou tratar, mas também existem assuntos teóricos que são importantes e que dão a fundamentação que você precisa na hora de você receber uma encomenda, na hora de você produzir o teu material para as redes sociais. São conteúdos que vão agregar no desenvolvimento de uma relação que você vai ter com o teu cliente. Então, você precisa entender algumas coisas teóricas para que essa relação seja estabelecida de uma forma muito, como eu digo assim, muito próxima, e não só isso, para que exista aí uma relação de confiança. Porque uma pessoa que vai trazer uma encomenda para você, ela precisa confiar no teu trabalho, primeiro. E para você estabelecer esse elo de confiança com o seu cliente ou com o seu futuro cliente, você precisa ter embasamento teórico. Não basta saber pintar, não basta pintar mandalas lindíssimas, maravilhosas, não basta conhecer esta ou aquela técnica. Você precisa estabelecer esse relacionamento de confiança. Então, você precisa sim de um embasamento teórico, ok? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto que eu chamo de o efeito mandala. Já ouviu falar disso? Existe até se não me engano, existe um filme ou uma série, né? O efeito borboleta, alguma coisa assim. Pois é, eu descobri que existe um efeito mandala. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, tá? Você precisa compreender esse efeito mandala para que você tenha argumentos bem fundamentados para você conversar com o seu cliente, tá? Então, vamos lá, esse assunto é extremamente importante, extremamente relevante. Então, após a minha iniciação nesse universo maravilhoso que é o universo das mandalas, eu descobri que existe esse efeito mandala. O que seria esse efeito mandala? É um efeito de transformação que a gente pode ter quando trabalha com mandalas, ok? Esse efeito de transformação transformou a minha vida. O Sete Arte, ele surgiu para várias... Ele não surgiu somente para trazer conhecimento e conteúdo para você. Não, o Sete Arte, ele surgiu por algo muito maior. Não estou dizendo que isso seja pequeno, não é isso, mas trazer o conteúdo, o conhecimento para você é uma forma de atuação do Sete Arte. Mas o Sete Arte é muito mais do que isso. O Sete Arte surgiu primeiro para o meu processo de cura pessoal, ok? O Sete Arte, ele não surgiu só na minha cabeça, ele não brotou na minha cabeça como uma forma de ganhar dinheiro ou como um negócio. Não tem nada a ver com isso. O Sete Arte nasceu num processo de cura, de autocura, que eu passei,
e passo, né? Porque a gente está sempre tendo que curar alguma coisa. E ele não veio só da minha cabeça. Ele foi planejado, pensado e estruturado em outro plano. E eu sou apenas uma ferramenta do plano espiritual para que o 7 arte possa existir, ok? Então, depois um outro dia a gente fala um pouco mais sobre isso, eu me aprofundo mais nessa ideia aí. Mas vamos lá. Então, o 7 arte, ou melhor, as mandalas, elas transformaram a minha vida. E eu acredito que esse poder de transformação que elas exercem sobre nós, ele está disponível para todas as pessoas. Para cada pessoa que tenha, que se dedique, né, a compreender os efeitos que as mandalas têm sobre a nossa vida, os efeitos transformadores e edificadores que ela tem, tá? Bom, mas antes de mais nada, o que a gente precisa entender, o que é mandala? Talvez vocês já tenham visto mandala, eu já falei sobre isso várias vezes, né? Mas a palavra mandala, ela vem do sânscrito e assim, de uma maneira muito simplista, ela significa círculo. Ou ainda círculo sagrado, círculo mágico, enfim. Mas essa seria apenas uma tradução simplista, né? Mandala representa muito mais do que isso. Mandalas são a representação do universo. Né? Então, as mandalas, elas já foram manifestadas nas civilizações humanas desde os primórdios das civilizações, ok? Principalmente nas culturas orientais. E os primeiros registros de mandalas foram no Tibete, lá no século 8 aproximadamente, ok? Mas é claro que não existe assim uma data, ninguém sabe ao certo quando e onde se originou a primeira mandala. Mas a gente sabe que a nossa relação, a relação humana com a forma circular, ela transcende o tempo e o espaço. A gente não tem como datar e nem como denominar um local específico para o surgimento delas. Mas independentemente de cultura, independentemente de qualquer outra coisa, o que a gente pode saber, o que a gente sabe, né, sobre as mandalas é que elas estão relacionadas com a integração e com a harmonia, que elas representam a nossa vida. Elas representam a efemeridade da vida também, né? Principalmente quando a gente lembra de mandalas, aquelas mandalas de areia feitas pelos monges tibetanos. Então, eles ficam dias trabalhando em cima de uma mandala com areia colorida e depois de terminar o trabalho, eles simplesmente desmancham essa mandala, misturam toda aquela areia, jogam aquela areia fora, né? Num ambiente natural, num rio, enfim. E isso é uma forma de representar a nossa vida temporária nesse formato humano, né? Mas as mandalas também são relacionadas ao equilíbrio, à concentração, à demonstração das pretensões dos humanos em relação ao universo. Está relacionada à cura, à meditação, ao autoconhecimento. A gente ouve aí muita gente relatando, né? O que o efeito mandala, o que as mandalas podem ter de efeito na nossa vida, né? Na psicologia analítica, então lá com Jung, né, que é o grande pai da psicologia analítica, ele descobriu que as mandalas exerciam um efeito de autocura para quem praticava o desenho de mandalas. Ele percebeu isso não só nos seus pacientes, mas inclusive em si mesmo. Jung passou por vários anos desenhando todos os dias uma mandala de manhã, né, antes de iniciar a sua rotina de trabalho como psicanalista clínico. Ele desenhava as mandalas e é claro que ao longo do tempo ele começou a interpretar essas mandalas e ele percebeu que existia uma variação nas formas que apareciam, no tipo de mandala que ele desenhava, com relação às emoções que ele tinha, que ele estava passando naquele momento, tá? Então, Jung reconheceu que as mandalas, elas são uma representação simbólica da totalidade da psique, ou seja, da totalidade do nosso eu, né? E elas vão atuar na concentração e como uma forma de unir a consciência individual com o centro da personalidade. Então, esse foi o trabalho de Jung, ok? E
É claro que, para ele, as mandalas também funcionam como funcionavam, né, ou funcionam, ele já faleceu, mas o legado dele foi deixado aqui conosco, né? As mandalas, elas funcionam como um instrumento na proteção de indivíduos que estão fragmentados, onde a ordem rigorosa da imagem circular, do círculo, né, que é a mandala, ela compensa aquela desordem, aquela perturbação no seu estado psíquico interno. Então, para Jung, mandalas eram uma forma de terapia, né? A escritora Celina Fioravanti, em 2002, ela admitiu que as mandalas, elas não servem apenas como guia para a meditação, mas que também existe uma energia emanada por esses desenhos mandálicos. Então, para ela, para Fioravanti, né, as mandalas, elas são regeneradoras, elas são equilibradoras e elas são ativadoras tanto de processos mentais, emocionais, psíquicos, como de processos físicos, né, e também espirituais. Então, elas podem produzir mudanças energéticas positivas, tanto no nível material como no nível espiritual do ser humano. Então, segundo Fioravanti, então, nas palavras da Celina Fioravanti, o campo de força de uma mandala modifica a energia em vários níveis. Ele estimula a mente a equilibrar as emoções e ativa os processos físicos, ajudando a restabelecer sua função plena. A mandala é uma fonte de cura. Então, isso foi uma das afirmações, né, da Celina Fioravanti. Então, a gente pode considerar, de acordo com uma visão mais espiritualista, né, que as mandalas, elas vão representar portais de energia, tanto para o equilíbrio como para a purificação. E por isso que elas nos auxiliam nos processos de autoconhecimento e expansão da consciência. Então, numa visão holística, as mandalas, elas vão representar um estado de existência harmônico e integrado do ser humano com o cosmos. O que é o cosmos? É a totalidade, é tudo, é o universo, né? Então, a mandala, ela vai simbolizar esse estado de harmonia que nós temos vivendo aqui nesse cosmos. E sendo também nós uma representação menor do macrocosmo, que é o universo. Então, nós somos um microcosmo, uma representação dessa totalidade universal, ok? Então, as mandalas, elas proporcionam, elas são uma ferramenta, um instrumento que nós temos para entrar em contato com o nosso eu superior. O que é o eu superior? É a nossa conexão com Deus, é a nossa centelha divina, né? É o nosso sopro divino aqui dentro, né? E aí, com isso, quando elas proporcionam esse efeito de entrar em contato com o nosso eu superior, elas vão unificar todos os aspectos que constituem o nosso ser. Então, aspectos mentais, emocionais psíquicos, né? Físicos, espirituais, né? Os nossos corpos energéticos, enfim, então ela vai unificar todos esses aspectos. Então, em síntese, as mandalas sagradas, elas representam as dimensões do nosso espírito, da nossa consciência e o estado de iluminação que nós conseguimos alcançar, tá? Por isso que as mandalas também são chamadas de círculos mágicos. Como eu citei anteriormente, a Celina Fioravanti já dizia, né, que as mandalas, elas emanam energias. Então, essa energia que é emanada pelas mandalas, ela é capaz de transformar tudo no universo. Inclusive as nossas vidas, né? A forma como a gente vive, as nossas emoções, né? Então, tudo isso pode ser transformado através dessa energia, quando nós entramos em contato com essa energia emanada pelas mandalas. Então, esse campo de energia, embora ele seja assim, muitas vezes incompreensível para a nossa mente humana, ele pode ser mensurado em hertz através de técnicas de radiestesia. Então, radiestesia é uma ciência, tem gente que chama de pseudociência, né? Mas são técnicas, é um conjunto de técnicas, vamos dizer assim, que aí fica melhor, né? É um conjunto de técnicas em que a gente utiliza instrumentos que vão nos
nos trazer respostas com relação a emanações energéticas, ok? Então, isso seria a radiestesia. Ela é muito utilizada como diagnóstico, prospecção, para depois, para quem trabalha com radiônica. O que é radiônica? É a aplicação de gráficos, né? Emanadores, e que vão também atuar no campo de energia das pessoas, dos lugares, dos ambientes, das situações, enfim. Então, radiestesia e radiônica são duas técnicas diferentes, mas que através dessas técnicas a gente consegue, não da radiônica, mas da radiestesia, né? A gente consegue detectar esse campo de energia das mandalas, tá? Por isso, quando a gente está criando a mandala, naquele momento de criação da mandala, se nós colocarmos uma intenção sincera e amorosa, então com a mente e o coração, ou seja, em sintonia do pensamento com o sentimento, se a gente estiver em sintonia, colocar isso em sintonia e colocar uma determinada intenção naquela mandala, essa energia vai ficar concentrada naquela mandala e ela vai emanar, vai vibrar essa energia para o ambiente e para as pessoas, ok? É claro que não é só isso que conta para emanação energética de uma mandala. Então, existe uma intenção que a gente coloca e, além da intenção, existe uma programação vibracional da mandala. O que é uma programação vibracional de uma mandala? A programação vibracional, ela é baseada nas formas que podem estar representadas nessa mandala, seriam símbolos mandálicos, né? Então, existe toda uma questão de simbologia, que também emana energia. Então, as formas, então, triângulo, hexágono, enfim, formas, a árvore da vida, enfim, esses símbolos que a gente coloca em algumas mandalas, tá? Além disso, o que mais que vai interferir, o que vai contribuir para a programação vibracional da mandala? A composição de cores. A gente sabe que cada cor tem um efeito, não é verdade? Você já deve ter ouvido falar de cromoterapia. E na cromoterapia, cada cor exerce um efeito para a maioria das pessoas. É claro que existem exceções, que é quando, por exemplo, quando uma pessoa teve uma experiência negativa e que aquela experiência negativa ela é revivida quando a pessoa entra em contato com determinada cor. Aí, aquele efeito cromoterápico que a gente espera para aquela pessoa não vai funcionar, entendeu? Consegue entender? Então, assim, existem casos pontuais da relação individual que nós temos com as cores, mas, de uma maneira geral, a cromoterapia funciona. Não só funciona, como inclusive, uma das terapias integrativas aceitas pelo SUS e pela OMS, né? Então, veja, programação vibracional depende de formas, cores presentes nas mandalas e da base numérica da mandala. O que é a base numérica de uma mandala? É o número de divisões que a gente fez desse círculo. Aquelas divisões que a gente faz como se a gente estivesse dividindo uma pizza, não é verdade? A gente não divide uma pizza em 8 pedaços, 12 pedaços, 16 pedaços? Pois é. A mandala também, a gente faz dividida em partes iguais, o círculo todo dividido em partes iguais com aquelas retas que a gente traça, todas passando pelo centro, pelo ponto central da mandala, tá? Então isso é a base numérica. Além disso, então, a partir dessa base numérica, os elementos que nós colocamos na mandala simétrica vão ser repetidos esse número de vezes. Então isso a gente chama de base numérica da mandala. Então, existe a programação vibracional, definida por base numérica, cores e formas presentes nas mandalas, e existem as intenções que a gente vai colocar naquela mandala durante o seu processo de criação. Na maior parte das vezes, isso é definido no momento por exemplo, de uma encomenda, ou no momento que você resolveu criar uma mandala, mesmo que ela não seja uma encomenda. A gente vai colocar isso na mandala naquele momento, entendeu? É como se ela fosse impregnada com essa energia, tá? Tem um assunto bem interessante que eu quero explicar um dia para vocês. Eu vou produzir um outro vídeo. Vai estar lá nos módulos do Set Art, né? Dessa formação continuada em artes mandálicas, que é o Set Art, né? Vão ter várias aulas, né?
sobre encomenda de mandala. E eu quero mostrar para você, eu quero te ensinar exatamente como eu faço esse processo. E como para mim funciona bem esse processo. Tá? Eu tenho muitas devolutivas muito importantes e muito felizes com relação a esse método que eu criei de receber a encomenda e definir junto com a pessoa que encomendou um método de desenvolvimento da mandala. Tá? Mas isso é um outro assunto, né? É um módulo inteiro aqui do 7 Art. É claro que eu vou tentar resumir isso numa aula mais curta, num vídeo curto para colocar aqui no YouTube, né? Mas lá dentro da formação continuada do 7 Art, a gente vai ter um módulo só para tratar disso. Aff, vai ter tanto módulo, gente. Meu Deus, tem que gostar de estudar, viu? Senão não vale a pena. É só para quem gosta de estudar. Para quem quer aprender. Para quem não quer aprender, então aqui não é o lugar que você... Aqui você pode aprender só aquilo que você quer aqui no YouTube, né? Você seleciona tudo. É claro que lá nos módulos também você pode selecionar. Mas eu acho assim que não vale nem a pena. Se você não tem vontade, disposição de aprender, não vale nem a pena comprar a formação continuada do 7 Art, ok? Mas isso é um outro assunto, deixa para mais para frente, né? Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, as mandalas transformaram a minha vida. Então, veja, o 7 Art tem um propósito muito maior, né? Como eu falei lá no começo. Então, ele não surgiu apenas como uma escola de artes mandálicas ou de arte de mandalas em pontilhismo. Não, o 7 Art não é só isso. Ele é muito mais do que isso. Por quê? Porque ele surgiu para transformar a minha vida. E essa transformação que eu passei, que eu vivencio até hoje, né? A vida da gente, ela está em constante transformação, não é verdade? Nós estamos em constante transformação. E é isso que mantém a gente andando, né? Entre aspas, evoluindo aí, né? Então, assim, ele surgiu para isso, por isso, e olha só como é que é interessante. E o fato de eu estar ensinando isso para mais gente é uma forma que eu tenho de oferecimento ou de expressão da minha gratidão por esse processo de transformação. Consegue entender? É uma coisa bem louca, né? Mas é mais ou menos isso aí. Bom, então é assim, ó. Eu encontrei um ponto de equilíbrio. É claro que a minha vida não é perfeita. Eu não estou dizendo que as mandalas mudaram a minha vida e agora são só flores e amores. Não. Eu continuo tendo os mesmos problemas que todo mundo tem, né? Eu continuo tendo uma rotina corrida, eu continuo tudo isso. Qual que é a diferença? Eu hoje tenho um equilíbrio. A minha vida é super conturbada, tumultuada, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, igual todo mundo. Todo mundo, não é? Pois é. Só que eu consegui entrar num estado de equilíbrio. Energético, emocional, espiritual, entendeu? Então, o 7 Art traz ponto de equilíbrio pra gente, pra nossa vida. Principalmente para aquelas pessoas que se sentem sobrecarregadas com as responsabilidades que a gente tem todos os dias, diariamente. Então, quando a gente se sente assim, eu sei que a maioria das pessoas se sente assim, porque eu me senti assim por muito tempo. E até hoje, às vezes, eu me sinto sobrecarregada, né? Mas eu consegui alcançar um ponto de equilíbrio, graças a esse efeito transformador das mandalas. E eu tenho certeza que você também consegue, tá? Só que tem que estar disposto. Tem que estar disposto, disposta a quê? A compreender o efeito mandala, a trazer esse efeito mandala para a tua vida e vivê-lo, ok? E tá disposto a aprender, né? Porque faz parte dessa caminhada aí. Bom, então vamos lá. Vamos falar dos efeitos mandala. A partir de agora a gente vai entrar, então. Quais são... vamos classificar. Eu sou professora, então eu gosto de classificar, né? Existem quatro formas de você usufruir desse efeito mandala na tua vida, tá? Então é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Então existem várias formas da gente aproveitar essa energia emanada pelas mandalas e se beneficiar com isso, né?
Mas o primeiro passo que a gente tem que dar é permitir que as vibrações mandálicas entrem na nossa vida. Esse é o primeiro passo. Se você já cumpriu esse primeiro passo, então vamos para o próximo passo. Então é assim, ó. As mandalas, como eu falei anteriormente, elas emanam energia e geram um campo de força, tá? Todas as mandalas têm esse papel. Todas as mandalas realizam esse processo. Então, se a gente parar para pensar nisso, a primeira forma e a forma mais simples de se beneficiar e de usufruir desses benefícios que as mandalas podem ter na nossa vida seria utilizar a mandala na harmonização de energias do ambiente, dos ambientes, né? E, consequentemente, das pessoas que vão transitar ou que vão estar nesse ambiente. Então, de que forma que a gente pode harmonizar as energias de um determinado ambiente? Simplesmente colocando uma mandala na parede, colocando uma mandala sobre um móvel, né? Como um objeto de decoração. Ela seria mais ou menos isso, né? Um objeto de decoração, mas é claro que a gente tem que lembrar que a mandala, ela não é simplesmente um objeto de decoração. Ela é uma arte vibracional. Ela é emanadora de energia, né? Que tem o poder de harmonizar. Então, essa seria, assim, a forma mais simples que a gente tem de aproveitar os efeitos mandala, o efeito mandala, né, e se beneficiar deles, ok? Ela pode estar, inclusive, pendurada no teto como um mobile, enfim. Existem várias maneiras aí de você colocar a mandala dentro de um determinado ambiente, ok? É muito bom quando a mandala ela é posicionada em um lugar onde a luz do sol possa iluminá-la, principalmente no período da manhã. É claro que a luz do sol direto na mandala pode, ao longo do tempo, interferir pode causar o desbotamento das cores. Então, assim, o bom seria num ambiente iluminado, mas talvez não com a luz batendo diretamente nela, tá? Mas um ambiente iluminado pela luz do sol, ele já automaticamente já está sendo energizado. Então, essa luz solar entrando no ambiente já vai mudar a energia daquele ambiente. E quando a mandala está ali presente, vai fortalecer a emanação energética daquela mandala. Tranquilo? Então, essa seria uma forma, né? Vamos pensar em que lugares que a gente poderia colocar a mandala. A mandala pode estar no teu escritório, no teu trabalho, pode estar no teu escritório dentro de casa, pode estar na tua sala, pode estar na tua cozinha, pode estar na tua área de lazer, pode estar na tua varanda, pode estar em qualquer lugar. No banheiro, no quarto, né? E no quarto, ela é bem... as mandalas são muito benéficas porque elas vão atrair bons sonhos e também afastar pesadelos, né? Por quê? Porque elas vão estar atuando, a sua energia vai estar atuando tanto na proteção como na harmonização do ambiente e das pessoas que estão ali naquele ambiente, ok? Então, só a presença da mandala já sinaliza que aquele é um ambiente sagrado, né? Que aquele é um ambiente onde as influências externas devem ser afastadas, né? Devem ficar afastadas, e aí vai prevalecer aquelas influências vibracionais da própria mandala. Tá bom? Bom, o que mais? O que mais que é importante a gente falar sobre isso? Se você for colocar uma mandala no quarto, você tem que prestar muita atenção na composição de cores dessa mandala. Por quê? Porque existem cores que são extremamente excitatórias, que vão nos deixar muito energizados, muito vibrantes, e isso pode atrapalhar o sono. Então tem que pensar nessa questão da cor, né? Por exemplo, uma mandala vermelha não é uma mandala legal para colocar num quarto. Por quê? Porque a cor vermelha é uma cor potencializadora de energia. Vai te deixar vibrante, né? O amarelo, o laranja, né? Então, são cores que talvez a gente tenha que ter um pouco mais de cautela quando vai colocar no quarto. Bem, então essa foi a primeira forma, né? A forma mais simples de aproveitar o efeito mandala é utilizando a mandala na decoração de um ambiente. Vamos para a segunda forma de aproveitar o efeito mandala na nossa vida, né? Então, a forma número 2 de aproveitar o efeito mandala nas nossas vidas é através da meditação. Então, aí você vai você vai aumentar o grau de profundidade do seu contato com essa emanação vibracional das mandalas.
Eu sou uma pessoa que sempre tive dificuldade para a meditação. Por quê? Porque eu sou muito agitada, eu sou ligada em 220. Então, eu sempre tive dificuldades. E hoje em dia eu já consigo meditar, só que aí com a utilização de mandalas. Entende? Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher uma mandala. Né? Se você tem várias mandalas, tem que escolher uma mandala. Como que você vai fazer essa escolha da mandala? Primeiro, tentando sentir o seu estado vibracional. Se você está com baixa energia, meio caidinho, ou se você está muito agitado. Então, primeiro, sinta o seu estado emocional. A partir daí, você vai escolher a mandala. Então, por exemplo, se você está muito agitado, você deve pegar uma mandala que tem um efeito tranquilizador. Uma mandala de tons azuis, turquesa, violeta, né? Que são cores que vão trazer mais tranquilidade. Então, assim, primeiro faz uma sondagem do teu estado, depois você escolhe a mandala. Se você só tem uma mandala, é com essa que você vai fazer, né? Mas se você tem várias, uma de cada cor, aí você vai escolher a mandala que você vai fazer, baseado aí nessa questão do que você está sentindo, tá? Depois que você decidiu qual mandala vai utilizar, você vai buscar um lugar calmo, onde você tenha o mínimo possível de interrupções, tá? Pode colocar uma musiquinha de fundo, uma música calma, um mantra. Você pode acender incenso, palo santo. Pode utilizar cristais, velas, queimar ervas, enfim, tudo o que faça sentido para você e que te traga paz, que te faça bem. Tranquilo? É isso que você vai fazer. E aí você vai colocar a mandala na sua frente, você vai sentar de uma maneira bem confortável e de forma que o teu olhar fique no nível do centro da mandala. Entendeu? Você olhe para a mandala e consiga ver bem de frente o centro da mandala. E aí você vai, depois que sentou, se posicionou confortavelmente, pode ser sentado, pode ser, né, de uma forma que fique melhor para você. Primeiro você vai fechar os olhos e vai começar a respirar. Fazer uma respiração consciente. O que é isso? Sentir o ar entrando e depois sentir o ar saindo e prestar atenção nessa tua respiração. Faça então a respiração consciente e profunda, ok? E aí você vai iniciar então de olho fechado. E aí vai primeiro então tentar se desconectar desse mundo exterior. Depois que você conseguiu se conectar com o seu interior, você vai, e estiver bem concentrado, né? Você vai abrir lentamente os olhos, olhando diretamente para a mandala. E aí, em seguida, você vai olhar primeiro no centro da mandala e depois você pode percorrer com o seu olhar toda a mandala, observando as suas formas, as cores, e vai tentar manter a sua mente leve e sem preocupações, se concentrando apenas naquela mandala, nos detalhes da mandala. Se vier algum pensamento, você pode fechar os olhos lentamente, respirar novamente, profunda e conscientemente, e novamente abrir os olhos e iniciar no centro da mandala. Entendeu? Então, assim, é claro que se for algo importante que veio à mente, que você não pode esquecer depois, anota no papel, para depois voltar para a meditação. Por quê? Porque senão aquele pensamento vai ficar vindo toda hora na mente, né? E aí vai te atrapalhar na meditação. E aí, enquanto você faz essa meditação, é importante que você esteja atento ou atenta aos sentimentos e às emoções que vão vir durante esse processo, né? Então, que sentimentos e que emoções aquela mandala te traz, né? E sempre que desejar, fecha os olhos, mentaliza, né? As cores, as formas que tem ali naquela mandala. E tenta sentir o que vai sendo manifestado nos seus pensamentos, nas suas emoções. Você pode também, quando sentir necessidade, fechar os olhos e visualizar um feixe de luz dourada vindo diretamente da fonte criadora, que você pode chamar de Deus, né?
e que vai circundando todo o seu corpo e trazendo uma energia renovadora e restauradora, eliminando todas as vibrações negativas de baixa frequência, certo? E aí você pode permanecer por esse tempo de quietude quanto tempo você conseguir, quanto tempo você quiser. Quanto mais tempo, melhor vai ser o resultado. É claro que no começo a gente não consegue ficar muito tempo, tá? Para quem nunca fez meditação, vai demorar para a gente conseguir ficar um tempo maior, né? É normal, tá? E quando você estiver pronto para finalizar, aí você vai lentamente voltando sua atenção para o mundo que está ao seu redor, ok? Então, a meditação com a mandala, ela vai trazer vários benefícios. Assim, de uma maneira mais geral, né? Vamos listar aqui alguns dos principais benefícios que a gente vai ter com a meditação com as mandalas. A gente vai reduzir estresse, diminuir os sintomas de depressão, de ansiedade, vai potencializar o autoconhecimento e a autoestima, né? Vai melhorar a tua autoestima, né? Teu auto-amor, né? Tua autocompaixão, né? Vai desenvolver foco nas atividades, então vai aumentar, vai melhorar o seu poder de concentração, vai reduzir a sua perda de memória, vai ampliar as emoções ou amplificar, né, as emoções positivas que você tem, pode reduzir vícios, pode melhorar teu sono, pode aumentar a sua conexão com a espiritualidade, porque durante a meditação você pode inclusive fazer uma oração, né? E é claro que vai ter inúmeros benefícios em relação a doenças crônicas, mesmo que sejam doenças crônicas de nível físico, né? Vai com certeza melhorar. Esse seria o segundo efeito mandala. Agora vamos para o terceiro efeito mandala nas nossas vidas, ok? Bom, a terceira forma, então perceba que a gente está aumentando o grau de profundidade de contato com essa energia que as mandalas têm, com a vibração energética da mandala. Então a gente está aprofundando esse nosso contato com elas, a cada nível, né, a cada efeito novo que a gente estuda. A próxima forma, então a terceira forma de aproveitar o efeito mandala, é a terceira? É a terceira. De aproveitar o efeito mandala na nossa vida é através das cores. Então, talvez você nunca tenha desenhado uma mandala, né? E talvez você nem queira começar essa prática de desenhar a mandala. Então, talvez você não está ainda disposto a desenhar mandalas. O que você pode fazer? Você pode imprimir uma mandala. Então, você pode encontrar uma mandala que já está desenhada, tem um monte aí na internet. É claro que existem direitos autorais, mas como aqui o nosso objetivo não é criar uma arte para venda ou para exibição numa exposição, o nosso objetivo aqui é terapêutico. Então a gente não precisa pedir autorização para usar aquela mandala, porque você não vai expor a mandala, você só vai usar como efeito terapêutico pessoal. É uma mandala que você vai fazer para você e que só você vai ter acesso a ela, tá? Então você pode imprimir uma mandala, qualquer mandala que tocar o seu coração, que esteja disponível aí na forma de uma imagem, de preferência em preto e branco, né? E que tem espaços vazados. Existem livros de mandala, inclusive, para vender, existem livros de mandala distribuídos gratuitamente, inclusive e-books, né? Tem várias pessoas que trabalham com mandalas e que produzem e-books. Eu vou até deixar disponível algumas mandalas que eu já produzi digitalmente para você na descrição aqui do vídeo. Vou deixar um link para você acessar um arquivo em PDF com vários desenhos que eu mesma fiz de mandalas e que você pode usar à vontade para imprimir e depois fazer a prática, essa prática que eu vou ensinar agora para você. Então, vamos lá. Você vai pegar, então, essa mandala e o que você vai fazer? Você vai imprimir e você vai primeiro se concentrar em você, no que você está sentindo nesse momento, nesse dia, né? Nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. E aí, de acordo com isso, você vai utilizar qualquer objeto aí de colorir
Pode ser canetinhas coloridas, pode ser lápis de cor, giz de cera, lápis aquarelável, aquarela, tinta acrílica, o que você tiver na mão, tá? Qualquer coisa, tá? E você, guache, né? Pastel, giz pastel, enfim, existem várias formas aí. O que você tiver à mão, até papel colorido pode ser. Aí você vai fazer colagem, né? E o que você vai fazer? Você vai pegar essa mandala que você imprimiu e você vai escolher as cores que te agradam e você vai colorir essa mandala. Entendeu? Você vai pintar a mandala. Pode ser com lápis de cor simples, gente. Qualquer cor, qualquer coisa que você tenha disponível aí. Ok? E para facilitar, eu vou deixar algumas mandalas para você em PDF, para você imprimir e depois você utilizar para essa prática de colorir mandalas. Ok? O que vai acontecer? Durante essa prática, você vai... primeiro que a escolha, se você fizer uma escolha sem pensar das cores, aquelas cores vão expressar o teu estado emocional naquele momento, que depois você pode inclusive analisar, né? Buscando aí o efeito que cada cor tem sobre a nossa vida, né? E aí, você vai escolher então de maneira intuitiva e aí no final você pode analisar. E outra coisa que você pode fazer que eu acho bem importante e bem interessante, depois que você terminou totalmente de colorir a sua mandala, vira a folha. Então, pega a parte de trás da folha, você vai colocar o seu nome completo, a data que você coloriu essa mandala, você pode fazer uma listinha de quais sentimentos, pensamentos e emoções foram desencadeados durante aquela prática de colorir a mandala, ok? E isso você vai guardar como um arquivo pessoal. É uma forma de lá na frente você analisar. Eu geralmente tenho uma pasta onde eu vou guardando as mandalas coloridas, né? Um plástico, enfim, qualquer lugar, aí uma pastinha só para você não perder, né, os trabalhos. E depois você pode, ao longo do tempo, ir olhando para essas mandalas e vendo, né, o que você sentiu naquele dia, né? Por quais situações você estava passando? Você pode até colocar isso. Alguma situação que você esteja passando, que seja agradável ou desagradável, enfim. Não classifique, não qualifique. Apenas coloque no papel algumas palavras. Pode ser desenho também, tá? E é bem legal. Então, veja, que tipo de material você pode usar para colorir? Como eu falei anteriormente, qualquer material, inclusive pedacinhos coloridos de papel, de tecido, de EVA, pode colocar glitter, né? Pode colocar o que você quiser, colar o que você quiser. Então, você pode fazer colagem, além de colorir, né? Enfim, deixa fluir naturalmente, ok? Bem naturalmente. E não esquece que, assim como a meditação, o ato de colorir a mandala é também uma forma de meditação. Só que é uma meditação ativa. É diferente daquela meditação que a gente fez com a mandala, né? Na segunda forma de aproveitar o efeito mandala, tá? Então, você vai, com certeza, se beneficiar com essas energias, né? De cada coisinha que você vai colocar. Você pode colar sementes nessas mandalas. Ai, gente, tem tanta forma de trabalhar, né? É tão legal. E o importante é deixar fluir naturalmente e fazer como se fosse uma meditação. Ou seja, num lugar calmo, onde você tem o mínimo possível de interrupções. Você pode colocar uma musiquinha, um mantra de fundo, acender incenso, vela, o que você quiser. Trazer cristais, enfim. Faz aquilo que te faz sentido para você, que te faça bem, que te traga paz, tá bom? Então, essa seria a terceira forma de aproveitar o efeito mandala, tá? Então, veja que aumentou o grau de profundidade. A quarta e última forma de aproveitar o efeito mandala e os poderes que as mandalas têm na nossa vida seria através da prática de criação de mandalas. Agora sim, agora você pode desenhar mandalas, desenhar com lápis, depois contornar com caneta, com lápis de cor. Você pode pintar mandalas em MDF, em gesso, ou em qualquer outra superfície que você queira, pedra natural, tela.
Enfim, você pode criar mandalas em quilting, em lã, em pirogravura, em mosaico, em vitral, em argila, entalhada na madeira, com alimentos, com flores, com folhas, com sementes. É criar mandala. Aí você, veja, o nível de aprofundamento, de contato com a energia vibracional dessa mandala vai ser maior. Por quê? Porque você vai estar criando, você vai estar manifestando materialmente um conteúdo que está na tua essência, um conteúdo interno seu, através da criação de mandala. É uma criação livre de mandala, ok? O que é importante durante esse processo? Realizar, assim como o colorir mandalas, realizar como uma forma de meditação ativa. Então também buscar um lugar calmo, onde haja o mínimo possível de interrupções, fazer uma introspecção inicial. Você pode colocar músicas calmas, mantras, rock, enfim, o que você quiser. Acender incenso, vela, tudo. Faz o teu ritual, cria o seu ritual, né? E aí você vai praticar a criação de mandala, de qualquer tipo de mandala. Eu crio mandalas em pontilhismo. É a principal forma de criação de mandala que eu pratico. Mas eu também pratico mandalas de outras maneiras, né? Com aquarela, com geometria islâmica, com desenhos, com nanquim, enfim. Como eu já mostrei aqui no canal várias vezes, né? O importante é que você faça como um ritual. Outra coisa importante, coloque sua intenção nessa mandala. O que você precisa nesse momento? Intenciona isso na mandala, né? Coloca a intenção de coração e em pensamento, né? Faz uma sintonia entre o coração, entre os sentimentos e os pensamentos, para que você realmente consiga fazer causar uma intencionalidade nessa mandala, né? Ou ainda, faça uma programação vibracional de acordo com as cores, formas e base numérica, de uma forma consciente também. Então, você pode fazer tanto intuitivamente como conscientemente. A prática de mandalas é uma coisa livre. A prática de mandalas é universalidade, é a expressão, né, da sua essência de uma maneira muito universal. Então, não existe certo e errado. Existe o que é bom ou não para você naquele momento, né? É isso que existe, o que é bom, o que te faz sentido, o que te faz bem, o que te traga paz naquele momento. Mas pratica a mandala de alguma maneira, né? E se você quiser aprender a criar mandalas em pontilhismo, aqui no canal tem, um monte de conteúdo para você, tudo gratuito. Inclusive tem um módulo 1 totalmente gratuito para você. Esse módulo 1, ele vai te instrumentalizar para criar mandalas em MDF, em pedras naturais, pedras de gesso, em tela, em pontilhismo. Então, esse módulo 1 é um módulo básico, onde você vai conhecer, você vai aprender desde os materiais que eu utilizo para desenhar mandala, até as superfícies que eu utilizo para pintar, para criar as mandalas em pontilhismo, as tintas, as ferramentas, como definir paleta de cores. Então, todo o módulo básico que eu disponibilizo aqui para você gratuitamente, ele equivale a um curso que você compraria aí facilmente na Hotmart ou em qualquer outra plataforma. Tranquilo? E aqui tá gratuito para você. É o meu presente do meu coração para o seu coração. Tranquilo? Mas aproveita e realmente traga todos esses benefícios que a arte das mandalas pode trazer, pode contribuir na tua vida, né? Traga para a tua vida dessa maneira. Vem aprender a criar mandalas, né? E em pontilhismo é uma arte maravilhosa e não precisa saber desenhar, não precisa ter tido contato anterior com a arte, não precisa nada disso. Essa é a grande sacada aí do pontilhismo. Você não precisa ter habilidade com pincel, não precisa ter habilidade nenhuma em arte, tá? E livre-se dos pensamentos limitantes que travam a sua caminhada na arte sagrada das mandalas, ok? Então, conta comigo para o que você precisar.
Qualquer dúvida que você tenha ficado, deixa nos comentários. Não só dessa aula, como de qualquer outra aula que você vai assistir aqui no canal. Eu sempre respondo as dúvidas. Muitas vezes eu produzo vídeos respondendo, videoaulas, né? Respondendo as dúvidas do pessoal. E se você não faz parte ainda, vem para o nosso grupo, para os nossos grupos do WhatsApp. Venha fazer parte do nosso grupo VIP, né? É gratuito, é só clicar no link abaixo. A gente tem caderno de treino gratuito para você que vai iniciar o pontilhismo agora. Olha, é tanta coisa, gente. É tanta coisa que tem aqui no Set Art para você que eu até esqueço de falar tudo, tá? Mas enfim, fica à vontade para explorar o nosso canal, para explorar as nossas redes sociais, para explorar o nosso blog. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E vem criar mandala, vem aproveitar o efeito mandala na tua vida, permita que esse efeito mandala possa também ser manifestado na tua vida, tá? É um grande convite aí que eu faço para você. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você gosta e conta sempre comigo. Se você entrar nos grupos do WhatsApp, você vai ver o meu contato. Então você tem um canal direto de comunicação comigo, sempre que você precisar, tá bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e eu estou aqui. E crie mandalas. Você vai perceber a mudança que isso pode trazer na tua vida. É claro que é uma mudança gradual. É uma caminhada. Mas você vai perceber que o grau de aprofundamento, de transformação, ele vai aumentando ao longo do tempo, quanto mais você pratica, tá? Vem criar mandala com a gente, vem. Vai fazer um bem enorme para você, tá bom? Um grande beijo. Eu fico muito grata por você ter assistido essa aula. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, fica à vontade. Eu tô aqui para recebê-las também. Vou amorosamente receber todas as críticas e sugestões que você colocar. E conta comigo, tá bom? Fica bem, fica em paz e até a próxima.